Tá no ar. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Muita gratidão pela presença de todos vocês nesta quarta-feira, fazendo 14 graus e todos aqui presentes. Realmente eu fico muito feliz, viu? Com o calor humano que vocês trazem nessa noite tão fria. É isso aí. Gente, então vamos começar então com a nossa oração de abertura para mais uma noite aqui no nosso centro, né? Por gentileza, solicito para que todos fechem os olhos. Vamos elevar então os nossos pensamentos a Jesus, mostrando toda a nossa fé, na certeza de que teu amor infinito nos envolva e que traga bênçãos, equilíbrio, amor e cura. Que traga também aos nossos irmãos que nos acompanham online as bênçãos, o equilíbrio, amor e cura. Que estejamos abertos para as intuições de nossos amigos celestiais e amparadores. Que possamos estar receptivos para os aprendizados necessários para o aprofundamento da doutrina do amor, da fé raciocinada e assim nossa libertação gradativa de todo sofrimento que provém de nossa incompreensão das leis universais de nosso Pai. Que possamos ser abençoados, que possamos estar prontos e preparados para expandir mais ainda a nossa fé. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada. Então, iniciar aqui a nossa palestra, o nosso amigo. Desejo, então. Obrigado. Pode começar. Muito bem. Fique à vontade. Você está aqui. Isso. Tá bom. Muito bem, muito boa noite. No tempo da escola a gente levava tudo escrito assim direitinho, né? Para não errar, esquecer. Né? Mas eu desconfio que ela está em treinamento, não é isso de falar com o público? Né? Exatamente. Nós temos um curso interessante chamado Pode-Ser, reunião de orientação a trabalhadores das casas espíritas, que é justamente esse trabalhinho de vir aqui, fazer um anúncio, fazer uma pequena prece, fazer um comentário. É muito interessante. Mas parabéns para Mieko. Eu adivinhei, vocês viram que eu adivinhei o nome dela? Mas também se não fosse Mieko, talvez seja a Kiko, né? Eu só tinha duas opções, então eu acertei 50%. Muito bem. Eu uso o telefone para pegar o meu resumo e também para gravar a palestra. Nós temos um canal no YouTube para fazer umas checagens e umas observações daquilo que a gente fala. Eu não sei se vocês já perceberam, comece a perceber, o expositor fala muita coisa que ele não deveria falar e não fala muita coisa que ele deveria falar. Então, se a gente começar a perceber assim mais profundamente, a gente vai conseguir encontrar algumas coisas assim para ajudar o expositor a melhorar não só a dicção, mas também os pensamentos, as ideias que são colocadas, que serão colocadas, tá bom? Fiquem bastante atentos. Repetição de palavras é muito comum. O expositor vir aqui e ficar com 200, 300, 400 né? Vim aqui fazer 200, 300, 400, assim, agora terminando, agora encerrando, para encerrar. Então, observem tudo isso, é importante para o expositor. Aí depois vocês vão no 0800 aqui da casa e podem fazer as reclamações devidas. A minha página no YouTube é S de sapo, T de tatu, D-I-N-Z. @STDiniz, que é o meu nome, Sérgio Tadeu Diniz. Aí vocês podem ajudar a gente a melhorar, tá bom? Bom, hoje vamos falar sobre a língua, é o Pão Nosso 170. E tem tanta coisa para falar da língua, meu Deus do céu, eu nem sei se eu devo falar tudo ou só algumas coisas, mas todo mundo sabe que a língua serve para nutrição, não é? E o Emmanuel está colocando nessa mensagem que a nível espiritual, ela serve também de nutrição espiritual, porque de acordo com a forma que nós a utilizamos, nós vamos ter os resultados que nós muitas vezes não pretendemos. Então, maledicência, palavras de baixo calão, coisas infelizes,
pode trazer para a gente má nutrição espiritual. Assim como a gente come algumas coisas, né? Tipo assim, salgadinho, pipoca, o que mais que tem no negócio do jogo? Salgadinho, pipoca, amendoim, que mais? O antinutrição, né? Mas como a gente só vai comer isso 2 ou 3 vezes mesmo nessa Copa, né? Então não tem problema, tá certo? Mas a gente precisa tomar cuidado. Hoje é muito prudente da nossa parte a gente observar exatamente os excessos, os exageros. E tudo isso passa pelo canal da língua, que é movida por músculos. São 8 músculos que trabalham de forma que a gente possa amassar os alimentos, engolir os alimentos. Quando faltam esses músculos, a gente engasga com facilidade, a gente tem dificuldade de mastigar, tem dificuldade de falar. Então, por exemplo, as palavras D, I, N, I, sem a língua fica difícil. Aí eu descobri, mas por que D, I, N, I, que é o meu nome? Olha só. Então, eu acho que isso deve ser um recado para mim, né? Toma cuidado, porque senão você não vai conseguir falar nem o seu nome, né? Então, estou tentando cuidar, tá certo? Para que a gente possa manter o D, I, N, I até o final, né? Até o final da despedida. Mas a língua tem essa função física, né, gente? Ela nos ajuda a deglutir, ela ajuda a apertar os alimentos, ajuda a engolir os alimentos, e ela trabalha junto com o cérebro para que isso tudo seja feito de uma forma bastante coordenada. Então a fala, imagine a coordenação da fala pela língua, são 8 músculos que estão mexendo o tempo todo, coordenadamente, pelo cérebro. E ainda tem gente que fala assim, mas a inteligência artificial, é muito boa a inteligência artificial, né? Mas a gente vê umas coisinhas no corpinho da gente que são fantásticas. Por exemplo, a mão, né? A mão é um dos mais perfeitos mecanismos da natureza. E agora a gente conhece um pouco da língua e fala, meu Deus, mas tudo isso por causa da língua? Porque ninguém dava valor para a língua, né? Não sei para mostrar para os outros, quando a gente estava até a 8ª série, depois da 8ª série a gente servia para experimentar as coisas que gostava ou não, tipo assim, não sei, usava a língua para experimentar se gostava de algum tipo de comida, assim, jiló, beterraba, quiabo, né? Mas depois dos 30, 40, 50 anos a gente experimenta para ver se é boa a cerveja, por exemplo, né? Lambe aquela espuminha para ver se é boa, né? Aí depois dos 60, deixa eu ver o que a gente pode pensar depois. Aí põe um remedinho na língua, embaixo da língua, né? Depois dos 60 põe um remedinho, né? Debaixo da língua. Depois dos 80, deixa eu ver, depois dos 80 o que a gente pode fazer? Depois dos 80, aí já ninguém quase entende mais o que a gente fala, a gente já fala bem devagarzinho, bem baixinho, né? Então aí a gente põe a nossa língua para que o ouvido dos outros fique mais aguçado, né? Porque a gente fala baixinho, devagarzinho. Então esse é o objetivo que nós temos com a língua ao longo da vida. É claro que isso é uma brincadeira. Bom, mas voltando lá, nós precisamos saber o que nós estamos falando, como nós estamos nos comportando, porque a língua ela é um leme. Ela nos dirige para direções diversas. Tanto é que, através dela, a gente cria problemas terríveis. Então, problemas familiares, problemas mundiais até, porque através da palavra, a palavra falada, muitas vezes a gente cria problemas terríveis. Hoje, com as novas redes sociais, a gente vê que, às vezes, uma colocação que a pessoa faz, nem só escrevendo, mas também falando, às vezes gera uma consequência terrível. E a gente vê pessoas aí vivendo um drama terrível porque falou alguma coisa que não soou bem para a pessoa, ou soou de uma forma errada, ou soou de uma forma negativa, ou alguém que ouviu transformou aquilo numa coisa negativa, numa coisa infeliz, e aí a pessoa é cancelada, e aí depois de cancelado, depois para recuperar uma coisa muito difícil, quase impossível. Enfim, nós podemos complicar muito, não só a nós, mas também as pessoas, de acordo com aquilo que a gente fala para elas, do que a gente faz com elas, através da palavra, através da língua. Bom, a gente pode criar calúnia, não é? Assim, eu fico pensando nessas pessoas que fazem esses happy hours, né? Ficam conversando. Aí ficam conversando lá 2, 3, 4, 5, 6 horas, falam, meu Deus, que beleza que deve ser, eles devem ter muito assunto, né? Mas às vezes no meio do assunto vem uma coisa que está falando de alguém, uma calúnia, uma maledicência. E aí a gente vai desdobrando ela com tanto cuidado, assim, para que ela seja bastante completa, complexa. E aí a gente cria um problema para as pessoas através da palavra mal colocada, através da calúnia. Enfim, a gente pode também, além da maledicência e da calúnia, a gente pode criar mentiras. Através da mentira,
também é um problema, porque uma vez que a gente lança uma flecha de mentira, o que acontece? Já está lançada, e muitas vezes ela não acerta o alvo, mas muitas vezes ela cria um problema muito grave para aquela pessoa que nós estamos lançando uma mentira, ou aquela história do ouviu dizer, ou disse que me disse, aquelas coisas que normalmente acontecem. Nós podemos incentivar o mal com a língua, nós podemos criar aí conspirações, problemas, dificuldades através da palavra, através da língua. Então, quanta coisa a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, destruir a esperança das pessoas através da língua. Ah, você não serve para nada, por exemplo. Né? De vez em quando, algumas pessoas têm esse costume de falar, né? E às vezes a pessoa que recebe não tem assim, valor moral para entender que a pessoa está fora de si, ou a pessoa está falando uma bobagem, porque ela sabe que ela tem valor. E isso cria um problema grave para as pessoas, porque algumas pessoas ficam anos vivendo, digerindo isso e criando um problema terrível para si, se diminuindo, achando que realmente não vale. Então, você nunca vai conseguir, também disputa muito isso, né? Então, algumas pessoas têm algum algo, algum objetivo, alguma coisa, isso aí você nunca vai conseguir. Então, às vezes, a gente, em vez de incentivar a pessoa, em vez de dar um positivo, a gente muitas vezes, por conta da língua mal direcionada, anticristã, por assim dizer, a gente tira a esperança das pessoas. Então, o insulto, às vezes, machuca mais do que uma ferida, porque a gente demora para resolver aquilo, é uma coisa que demora muito, a não ser que alguém faça um contrasserviço. E aí vai mostrando para a gente algumas diretrizes mais seguras, mais positivas, e vai mostrando para a gente que a gente é capaz, que a gente vai conseguir sim. E também quando a gente consegue, mesmo as pessoas falando que não íamos conseguir, isso gera para a gente grandes possibilidades, mas é uma tarefa que dificulta, é como se alguém colocasse um caminhão de concreto, talvez não fosse bem um caminhão de concreto, mas um caminhão de lixo, e a gente fosse obrigado a empurrar esse caminhão, quer dizer, é uma coisa difícil, terrível, pesada, complicada, a não ser que venha alguém e fale assim, mas qual é a necessidade de você empurrar isso? Tem tantos meios de fazer isso. E aí a gente se desvencilha daquilo. E falar para as pessoas desistirem. Então é assim, você já vai perder mesmo? Desiste. Não é? Desiste que não tem necessidade de você continuar. Então, ou desistir também pode ser um problema, porque às vezes a pessoa precisa de um incentivo, porque ela está quase vencendo alguma barreira importante, e a gente vai lá e fala, desista. E aí a gente não sabe o que pode acontecer, não é? Mas, por um outro lado, a palavra e a língua podem ser muito úteis. Muito úteis, por quê? Porque ela pode nos ajudar, nos levantar, nos criar possibilidades melhores. Ela pode deixar a gente em condições mais fortalecidas, não é? Então, as palavras afetam o nosso cérebro. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas às vezes a gente escuta alguma coisa e a gente fica com aquele negócio na cabeça, ruminando aquilo, fica com aquilo pensando. Às vezes é uma bobagem, mas aquilo afetou a gente de alguma forma. A gente fica afetado com aquilo, meu Deus do céu, não tira aquilo da cabeça. E pode ser até uma bobagem, mas leva tempo para a gente, uma espécie de digestão daquilo, botar aquilo para fora e se libertar daquilo. Então, qual é a nossa responsabilidade com a língua? É isso que é o mais importante. Como que nós estamos usando? Isso é uma das coisas importantes. Nós estamos usando direitinho? Nós estamos raciocinando o que nós estamos falando? Como que nós acreditamos que as pessoas recebem aquilo que a gente fala? Qual é a necessidade? Qual é a possibilidade de a gente receber aquilo e entender aquilo de uma forma diferente? Então, como que a gente gostaria que alguém falasse com a gente? Tudo isso é importante a gente refletir, mas na maioria das vezes é assim, né? Quem causa o problema, muitas vezes, não se incomoda porque causou um problema, não é? As pessoas, vamos dizer assim, que se virem com eles, né? Mas aí a gente sabe que as leis da criação são perfeitas e que muitas vezes a gente vai ter que voltar para trás e vir e corrigir. Então, uma pessoa que você pisou a vida inteira, muitas vezes volta. E aí você vai ter que estar toda hora levantando ela, puxando ela para cima. Você vai ter que fazer esse esforço de tirar ela desse lodaçal que você mesmo a colocou. Bom,
As palavras afetam também porque as palavras de incentivo podem estimular as áreas ligadas ao bem-estar e à motivação. E a palavra agressiva pode aumentar respostas relacionadas ao estresse e à ansiedade. E às vezes é uma conversa fraterna, mas se a gente coloca de uma forma agressiva, a gente altera o estresse e a ansiedade da pessoa. E às vezes a pessoa nem está falando de você, está falando de outro. Então, como que a gente lida com isso? Olha só que coisa difícil, não é? Bom, a sabedoria do Evangelho recomenda mansidão e a benevolência. Mas aí, convenhamos, né? Não é para todo mundo. Não é. Nós estamos na Terra, estamos em processo de crescimento. Alguns de nós nos comprazemos no mal, na palavra mal colocada, nas palavras infelizes, nas palavras de baixo escalão. Isso para nós é um prazer, porque nós não temos evolução moral para agirmos de forma diferente. Então a gente vê lá Jesus, como Jesus usou a palavra. Usou a palavra de incentivo, usou palavras de amor com as pessoas, usou palavras que puderam levantar, empurrar as pessoas para cima e para o alto. Mas, e nós, como estamos usando? Isso é importante, a gente sempre refletir, não é? O cérebro trabalha intensamente para produzir a fala. Vamos dizer assim, uma simples frase, nós precisamos de memória, linguagem, audição, coordenação muscular. Olha só, a língua está aí para isso, né? E a gente não dava a menor bola para a língua, né? Achava que a língua era assim, um objeto qualquer, não é? Mas ela é muito importante para todos nós. Mas vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 170 do livro Pão Nosso, que também está anotado aqui para a gente lembrar dele, né? Vamos lembrar dele assim, mostrando para a gente que Tiago fez uma colocação no Evangelho que diz assim, a língua também é um fogo. Então, ele mostra para a gente que a língua ela é tão perigosa quanto o gatilho, como as mãos, tão perigosa como os braços, né, que nós temos para lutar, para desferir golpes, essas coisas. E tem pessoas que não têm capacidade nenhuma de enfrentar a outra no braço, por assim dizer, mas ele tem uma extrema capacidade de usar a língua e acabar com a pessoa. Então, vocês veem na obra de André Luiz, tem algumas mensagens. Uma delas, por exemplo, o André Luiz e uma equipe se aproximam de uma espécie de um bar, vamos dizer assim, e lá tem um repórter. E esse repórter está sendo instigado a fazer uma maledicência sobre uma pessoa, uma senhora. E lá ele recebe um monte de informações mentirosas e ele começa a escrever sobre isso e faz uma reportagem absolutamente mentirosa a respeito de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela má reputação. Então, a gente pode ser instrumento infeliz. Aí vem a outra questão assim, como a gente pode identificar se nós estamos sendo instrumentos do bem ou instrumentos do mal? Uma pergunta, né? Como que a gente faz isso? E aí a pergunta se responde assim, o bem só inspira o bem. Olha só. Quando a gente tem um pensamento assim, que não é o bem, a gente pode ver que está sendo mal inspirado. Isso é importante a gente distinguir. Porque de vez em quando a gente tem vontade de matar um, né, de pegar um pelo pescoço. Eu tenho essa vontade todo dia. Mas expositor tem uma desculpa, né? Porque expositor é tudo gente perturbada, gente sem condição nenhuma de fazer outra coisa. Então, até a gente pode desculpar, né, o expositor. Mas o assistido precisa estar em condições de pensar, escuta, esse pensamento vai causar o bem para alguém? Isso causa o bem para alguma pessoa? Se não causar, má inspiração. Olha que fácil. E aí, a gente até agora não tinha percebido isso? Então, má inspiração quando a gente quer que alguma pessoa, sei lá, encontre uma casca de banana na rua ou de manga, que a pessoa, sei lá, encontre assim, um muro bem alto, assim, bem perto, né? Que ele possa olhar bem de perto como é feito o muro, o poste, não é? Má inspiração. Não é isso? Assim, quando você está no trânsito, você deseja assim, que a pessoa, não sei, que ela possa arrumar um pretexto para o carro dela ter uma boa contrapartida de seguro, não é? Não é assim? Má inspiração. Que seu chefe pare digamos assim, tire umas férias, assim, uns 2, 3 anos, 5 anos, assim, em decúbito dorsal, quase permanente.
má inspiração. Olha como que a gente naturalmente tem má inspiração. Naturalmente. E aí nós temos que combater a má inspiração. Então, assim, isso não é bem, não é bom para ninguém. Eu não gostaria que alguém pensasse isso de mim. Então, nós estamos fazendo errado, não é? Bom, nós temos a palavra como objeto de construção. Que a gente nunca imagina assim, uma construção com a palavra. Mas vamos imaginar uma casa. Aí você está construindo a casa, no meio do caminho pega uma marreta, começa a largar a marreta em cima da casa que você está construindo, derruba 2, 3, 4 paredes. Aí você vai lá de novo, começa a construir de novo, derruba outra vez. Sabe? A gente não constrói. Se a gente não criar um sistema de andar numa direção segura, a construção nunca fica pronta. Não é comum a gente ver na cidade de São Paulo imóveis que nunca fica pronto com a construção. Está sempre na metade, e de repente vem alguém lá, faz algum serviço pequenininho, fica 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos construindo, você desencarna e não vê a casa pronta, a construção pronta. Então a mesma coisa com a gente desencarna e não construiu nada de evangelho dentro da gente, de comportamento cristão, de comportamento de amor, de comportamento de tolerância, de comportamento absolutamente cristão, genuinamente cristão. Por quê? A gente constrói um pouquinho e destrói do outro lado. A gente está sempre fazendo assim, né? Anda um pouquinho para frente, anda para trás, para frente, para trás. Vai fazer uma maratona fazendo isso? 40 quilômetros, vai 2 para frente, 3 para trás, 1 para frente, 2 para trás. Sabe, você nunca chega. Nunca chega, passa a vida inteira, não chega. Então a mesma coisa, a gente faz isso com o pensamento, com as palavras. A gente nunca fala edificando. Sempre temos palavrinhas para entortar, para estragar, para diminuir, para acabar com as pessoas. Especialmente se nós temos alguma inveja dela, em algum sentido. Se vê que aqui em Ipiranga não tem ninguém que tenha inveja. Eu ainda estou me adaptando, porque eu mudei recentemente, mas eu ainda tenho. Mas quem demora aqui mais de 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, já não tem mais isso, né? Mas, especialmente quando a gente tem ainda inveja, porque você está destruindo a pessoa assim mentalmente, acabando com ela, o tempo todo, diminuindo, pisando. Deixa eu respirar. Agora é moderno falar isso, respira, não é? Respira, vocês podem falar, mas se vocês falarem assim, calma, aí pronto. Paciência, aí já pronto, aí já acaba, né? Não tem jeito, não é? Bom, quantas alegrias e quantos sofrimentos nós já produzimos com as palavras. A gente produz alegria com as nossas palavras. Você sabe por que as pessoas adoravam ficar ao lado do Chico Xavier? Às vezes sem falar nada. Nada, absolutamente nada. Porque ele emanava amor, bondade, construção. Tudo que você falasse com ele, você podia responder, ele podia conversar com você. Mas nunca conversava com você no sentido de te diminuir, te abaixar, te rebaixar, te criar problema. Nunca. Então as pessoas iam, às vezes, com problemas cabeludos. O que é um problema cabeludo? Eu já ouvi esse termo, mas assim, profundamente, o que pode significar isso? O senhor também não sabe? Eu também não sei, eu estou ficando também assim, né? É um grande problema. Problema cabeludo é muito complicado, né? É muito cheio de problema, muita coisa, né? Aliás, eu vou falar aqui, daqui a pouco eu falo, eu desligo aqui e falo, porque eu vou falar de uma pessoa que eu conheci que vai fazer um implante de cabelo. Então ele está arrumando um problema cabeludo. Será que é isso? Porque eu fico pensando assim, eu acho que custa 3 ou 4 reais cada fio de cabelo que implanta. Vocês sabiam disso? 7, 8 mil fios que as pessoas implantam. Aí você vai tomar banho de manhã e vai pentear o cabelo, sai 5, 6 fios e fala, meu Deus do céu, 50 reais saiu na minha mão. Mas se implantar o cabelo fica muito bom, viu, gente? As pessoas ficam muito bonitas, vão até na televisão, né? Pode até passar pintura e tudo aí. Normaliza o problema, né? Já que Deus está errado, mas normaliza o problema, né? Vocês estão vendo que o expositor fala coisa que não deve perceber agora? Dei só uma dica para vocês entenderem, né? Coisa que não precisa, não tem necessidade. Para que eu vou falar do fio do cabelo do outro? A única coisa que eu me salvei aqui, não falei o nome dele, né? Bom, mas vamos em frente. A consequência. Como o Tiago compara a língua ao leme e também a uma embarcação, o leme é pequeno, mas conduz um
grande navio, leme, todo mundo sabe aquele que dirige, né? Uma grande embarcação. A língua é assim, ele vai dirigindo a gente para lá, para cá, não é? Agora, o que é interessante, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, vocês já repararam quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego? Parece que a gente recebe assim, um pequeno dicionário de boas maneiras. Não é assim? Quem trabalha com RH? Alguém trabalha? A senhora trabalha? Aposentada já. Aposentada. Ah, então, mas quando a pessoa ela fala as palavras bem faladinho, bem bonitinho, assim. Se ela comete um erro, assim, uma gafe, ela volta para trás. Sabe aquela palavra que eu falei errada? Então, ela está errada, o certo é assim, né? Então, a gente tem, assim, um repertório bom, né? Quando nós estamos numa entrevista de emprego. Mas aí acabou de entrar no segundo dia que está trabalhando. Ah, se eu soubesse, não é? Ela se mostra quem é. Né? Vai mostrando-se quem é, não é? Então, se eu soubesse que era isso, né? Bom, da mesma forma que a língua é o leme, nossas palavras direcionam os nossos relacionamentos em família, em grupos, em sociedade. Se você tem a língua afiada, esse é outro termo também, né? Problema cabeludo e língua afiada. Né? Você tem a língua afiada, né? Que corta todo mundo, acho que é assim, né? Qualquer coisa que fala corta, né? Também, quem que você quer ter perto? Alguém tem vontade de ficar perto de uma pessoa que anda com 3, 4 facas durante o dia na rua? Ninguém quer ficar perto, pelo amor de Deus, né? Agora, uma língua afiada é mais ou menos isso, né? Você desvia da pessoa, você vê ela vindo lá no outro quarteirão. Meu Deus do céu, você vai andando devagarzinho, assim, se esconde, vai pelo outro quarteirão, assim. Porque a língua da pessoa é afiada. Ai, credo. Bom, uma única frase pode e tem o poder de reconciliar coração, incentivar alguém a continuar, provocar também desavenças. E desavenças duradouras, não é? Vocês já não viram pessoas que falam assim: estou há 20 anos sem falar com meu cunhado. Acho bonito, né? Isso. 15 anos sem falar com a minha sogra. Lá na minha casa, o expositor não pode falar nada pessoal. Mas eu falei errado. Um amigo meu, na casa dele, ele disse que quando ele briga com a mulher, a sogra dele tinha falado para ele que não podia dormir brigado. Aí tem que reconciliar antes de dormir. Então ele chamava a mulher dele, falava assim: olha, eu sei que eu estou certo, mas você me desculpa mesmo assim, né? Então ele reconciliava antes de dormir, tá certo? Isso reconcilia? É difícil reconciliar assim, né? Mas... Precisa ver se outra aceita, né? Como é que é? Precisa ver se outra aceita, né? A mulher sempre aceita, ainda mais quando ela está cansada o dia inteiro de tanta coisa. Ela lambe sabão, toma banho na solda, sabe? Assim, ela não fala, né? Porque a língua, né? Mas ela pensa, assim, né? Só dá a impressão, assim, sai umas fumacinhas de soda cáustica, assim, de sabonete, de cheiro de sabonete, essas coisas. Bom, a língua também é uma origem de grandes conflitos, mas vamos perguntar-se para si mesmo: como nós estamos usando a nossa língua? Só para criticar, só para acusar, só para disputar, só para humilhar, só para ferir? Será que é isso que é o objetivo? E quantas vezes a gente usou para consolar, para agradecer, para incentivar, para perdoar, para ensinar? Mas também para ensinar precisa ter técnica, não é? Porque às vezes, para ensinar, às vezes a gente aprendeu quando a gente era criança, nossos pais nos ensinaram bem, né? Mas através de uma língua, era uma língua, uma chispa, uma língua comprida assim de couro, uma madeirinha, né? Quem tem um cabelinho branco lembra, né? Como que eles ensinavam a gente na base da língua comprida, uma madeirinha assim, né? Tem um amigo meu, que os filhos dele foram pro Beto Carreiro. Aí eles foram ser espertos, sabe? Ser esperto. Comprar um presente pro pai, mas aí chegaram lá e falaram pro homem da loja lá: qual é a coisa mais barata que tem aqui? Tem esse chicotinho aqui. Eles compraram um chicotinho para dar pro pai. Não é? Olha que coisa interessante. Aí o pai dele colocou atrás da porta o chicotinho e toda vez que tinha um problema lá, falou assim: pega lá o chicotinho atrás da porta. Ele já sabia que alguma coisa não estava bem. Tinha alguma coisa para corrigir, para melhorar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos sair daqui em condições melhores. Pensemos bem o que fazer da palavra, porque ela pode ajudar muito e nós estamos aqui para nos ajudarmos.
acima de tudo, nos amarmos uns aos outros. Muito obrigado. Já acabei. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Nossa, como o professor Sérgio Alto. Eu não sou professor, não. Nossa, eu sou quase da altura do umbigo dele, né? Muita gratidão pela excelente palestra que nos levou a muita reflexão a respeito da língua e das palavras ditas através da nossa língua, né? Então tá bom, então vamos dar procedimento, então, né, às nossas vibrações agora, né? Por gentileza, eu solicito para que todos fechem os olhos. E assim vamos iniciando, então, as nossas vibrações de hoje. Primeiramente, vamos vibrar pela paz mundial, pelo fim dos conflitos de interesse e guerras que existem materializados em vários pontos deste planeta. Vamos vibrar agora pelo Brasil e seus governantes, para que haja prosperidade e desenvolvimento neste lindo país. Vamos vibrar pelos hospitais e casa de saúde, para que leve alívio e consolo onde haja o medo de dor. Vamos vibrar pelos encarcerados, para que se arrependam e tenham forças para recomeçarem a vida em harmonia com a moral, ética e amor. Vamos vibrar pelas creches, orfanatos, asilos, pela juventude desajustada e velhice desamparada. Vamos vibrar agora pelos viciados em drogas, cigarro, sexo, álcool e em tudo mais que cria dependência, debilitantes. Vamos vibrar pelos nossos inúmeros irmãos que carregam doenças de fundo emocional, para que encontre a causa e o seu caminho de cura. Vamos vibrar pela paz entre as religiões, pelos lares em desarmonia, pelos nossos desafetos desta e de encarnações anteriores. Vamos vibrar pelos nossos amigos e parentes, pelo nosso lar e, finalmente, vamos vibrar especialmente para nós mesmos, pois toda mudança começa através de nós. Que assim seja. Agradeço pela assistência espiritual que nos recebem durante este encontro nosso desta quarta-feira. Peço para que as correntes médicas possam fluidificar as águas de todos os presentes durante o tratamento de cromoterapia e de nossos irmãos que nos acompanham online. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Vamos agora, então, aos recados, né? Primeiramente, gostaria de avisar que na próxima quarta-feira nós não vamos, né, ter aqui, então, tratamento de cura por conta do nosso jogo, né? O pessoal vai querer tocar a vuvuzela do que, né, receber cromoterapia, eu acho. Vamos ver mais. Temos o bazar, né, aqui disponível na saída da cromoterapia. Tá? Todo o valor arrecadado nesse bazar, ele é revertido para a aquisição das cestas básicas, tá bom? Hoje, excepcionalmente no bazar também, nós temos à venda cuscuz, canjica e pavê de limão, viu, gente? Olha, tinha berinjela, mas olha, já acabou já, tá? Então, por isso, não percam, então, cuscuz, canjica e pavê de limão. Tá uma delícia, viu? Também nós estamos recebendo doações, né, de insumos para a montagem da nossa cesta básica, que está anexo aqui no quadro branco. Né, nós somos responsáveis para levar alimento a aproximadamente 35 famílias. Né? Também nós temos live, tá? Hoje, né,
tivemos a live aqui, também temos todos domingo, às 8 horas da noite, né, o Evangelho do Lar. Também temos o nosso serviço de entrevista e de orientação, feito através do Claudio Mir, tá? Mesmo quem queira participar também do tratamento de cura de sábado precisa passar pela entrevista do Claudio Mir. E também quem quiser, né, desabafar, bater um papo, né, trocar umas ideias em relação ao espiritismo também, o Claudio Mir ele está disponível na quinta-feira, tá? E os interessados, então, procurar a Margarida para se inscrever, então, para ter esse momento agradável com o Claudio Mir. Também nós temos, então, o nosso tratamento de cura, que é sempre realizado no último sábado do mês. Temos cursos básicos também, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, com o professor Carlos Cabeça. Uma excelente aula, maravilhosa. Elas, acho que são online, né? As aulas. São todas online, tá bom? Perfeito para esse friozinho, né? Quem tiver curiosidade, então, né, de se aprofundar um pouco mais em relação aos saberes da doutrina espírita, então temos esse curso à disposição. E para quem já terminou, né, o curso com o professor Carlos, nós temos também, né, o curso COEM, que seria, né, de orientação, né, e desenvolvimento da mediunidade. Também é um curso excelente, eu recomendo, com o Clóvis. Né? Ele é feito, na maioria das vezes, online, mas uma vez por mês ele é presencial. Muito bom também. Também nós temos a nossa biblioteca aqui em cima, tá? Que parece que tem mais de 1000 exemplares de obras muito boas. Eu recomendo vocês darem uma passada lá para dar uma olhada. E não esqueça, então, de levar a sua garrafinha de água no tratamento de cura e sentar, abrir, estampar, colocar debaixo da cadeira. E durante o tratamento de cromoterapia, então, a água ela será fluidificada, tá bom? O que mais? Falei, tá faltando mais alguma coisa? Acho que foi tudo, né? Acho que foi tudo, né? Então é isso aí. Então, todo mundo liberado para o tratamento de cura agora. Então, uma boa cromoterapia para todos.